Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre abertura e fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias que podem impactar o seu dia a dia, tanto no cenário político, econômico e corporativo. Portanto, você aí que trabalha no mercado financeiro, que gosta de mercado financeiro e quer começar o seu dia bem informado, aproveite aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo e acompanhe ele de forma gravada posteriormente ou ao vivo a partir das 5h50 da manhã. Acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde a gente manda esse material em PDF também antes das 7 horas da manhã e você automaticamente fica bem informado e pode consultar aí a qualquer momento do seu dia os principais pontos aí que podem movimentar o mercado financeiro. Hoje, dia 14 de julho de 2021, ontem tivemos um dia bem movimentado no mercado de forma geral, com o índice Ibovespa aí se descolando, né, aproveitando um pouquinho aí da maré referente aí à última semana, na sexta-feira, que nós tivemos forte alta nos Estados Unidos e na Europa. E ainda surfamos um pouquinho na segunda e no dia de ontem um pouco desse efeito, além, obviamente, do noticiário interno que trouxe aí algumas situações positivas em relação à confiança dos investidores. No exterior, a preocupação principalmente aí vinha por conta aí de algumas divulgações, mas aqui as reformas as reformas tributárias de imposto de renda, principalmente aí que estão tramitando aí e gerando bastante discussão entre Câmara e também o governo, tiveram um desdobramento, um alinhamento no dia de ontem, onde o relator da medida aí, ele deve levar uma proposta um pouco diferente daquela que veio do ministro Paulo Guedes. A ideia é algumas mudanças, principalmente aí em relação ao imposto de renda à pessoa jurídica, que deve aí cair para casa de 5%, e ainda aquelas empresas maiores que teriam um acréscimo desse imposto de 10%, ficaria algo aí na casa de 12,5% o imposto de renda à pessoa jurídica. Além disso, tivemos ontem aí notícias em relação à tributação de dividendos, que deve ser isentada nos fundos de investimento imobiliário, nos fundos imobiliários, que havia uma grande discussão nesse sentido, e mantida aí a questão da taxa de 15% para ganho de capital, diferente aí do que acontece aí do que era a ideia em alguns pontos. Toda essa mudança automaticamente traz um pouco mais aí de conforto, de tranquilidade aí para o mercado. Obviamente aí, olhando para os investidores de forma geral, nós temos ainda muita preocupação em relação a toda a crise política, em relação às reformas, CPI da Covid, eleições 2022 e, obviamente, a crise hídrica, que ainda é uma realidade, mesmo que tenha sido um pouco esquecida no noticiário, mas ainda é uma realidade aí no país, podendo inclusive aí gerar problemas aí ainda nesse ano, como racionamento ou até mesmo apagões. A gente sabe que o governo disse que não é para nós nos preocuparmos, mas obviamente sempre existe a possibilidade, principalmente pelo nível de dos reservatórios de hidrelétricas que nós temos hoje. Ontem aqui no Brasil também nós tivemos aí a divulgação do indicador de serviços, que novamente, segundo mês inclusive aí do ano que ele ultrapassou aí o nível pré-pandemia. Então, como nós já falávamos, é um setor aí que sofreu bastante e aos poucos começa aí, principalmente com a situação da liberação econômica, a imunização em massa por conta da vacinação, começa aí a reviver seus bons momentos aí pré-pandemia, né? Lembramos aí então fevereiro, março do ano de 2020, mais de um ano atrás. Essas mudanças todas acabam automaticamente aí trazendo mais confiança para os investidores, principalmente em relação a essa retomada e crescimento econômico do país. Por outro lado, nós tivemos ontem aí mais desdobramentos em relação à própria CPI da Covid, onde após perícia no celular do Luiz Dominguete, né, que é o cabo lá, o militar que inclusive aí teria iniciado as negociações, seria o representante aí
de vendas das vacinas da AstraZeneca. No celular dele, na perícia, aí, algumas informações aí, apontam para que o presidente Jair Bolsonaro estaria pessoalmente envolvido aí em alguns desdobramentos, em algumas negociações, inclusive em relação às vacinas da AstraZeneca. A gente fala um pouquinho mais ainda sobre isso, mas isso automaticamente aí traz uma preocupação muito grande aí para o mercado. Ontem nós tivemos também o presidente Jair Bolsonaro assinando e sancionando a medida provisória de desestatização e privatização da Eletrobras, onde permite, então, a partir disso aí, alguns investimentos na companhia e, obviamente, a possibilidade futura, aí, como o governo pretende, de privatização da companhia. Já olhando aí para o exterior, nós tivemos ontem o tão aguardado CPI lá nos Estados Unidos, né, que é a inflação oficial dos Estados Unidos, veio infelizmente acima das expectativas aí dos especialistas. É o maior avanço aí desde 2008, né, dos últimos 13 anos, maior avanço ano contra ano, então aí do CPI, da inflação lá nos Estados Unidos. Isso automaticamente gera um desconforto para os investidores de forma geral, que deve ser, além de ter mexido com o mercado no dia de ontem, deve ter novos desdobramentos no dia de hoje, apesar de muitos especialistas trazerem aí que não deve ser nenhum motivo para que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, leve aí uma mudança em relação à taxa de juros por conta aí desse aumento na inflação. Ontem também era esperado a divulgação de balanço aí dos grandes bancos norte-americanos, que vieram com resultados inclusive muito positivos, mas foram um pouco aí sobrecarregados, ofuscados principalmente por conta da divulgação do CPI, que veio acima das expectativas. Olhando aí para a Ásia ainda repercute a balança comercial chinesa, onde nós tivemos fortes altas na exportação, como nós falávamos no dia de ontem. Ainda também a China repercutindo algumas situações em relação ao compulsório, que foi mexido lá na China. A gente fala um pouquinho mais sobre esse ponto ontem. E na Europa também aí tivemos bastante um momento aí de lateralização negativa, uma média de queda de 0,01%. A principal notícia aí da Europa que amenizou as perdas no dia de ontem foi em relação à variante Delta da Covid-19, onde as principais vacinas, as pessoas imunizadas, segundo o estudo, não teriam aí fortes sintomas ao serem contaminadas pela variante Delta, né, não desenvolveriam sintomas fortes, o que automaticamente também mantém uma certa segurança em relação à vacinação e principalmente a proliferação da variante Delta lá no continente europeu e no mundo inteiro. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral. Estava errando a minha tela aqui. Ontem o índice Ibovespa chegou aos 128.168 pontos, uma alta de 0,45%. O dólar aí teve uma alta de 0,13% a R$ 5,18. E as bolsas americanas, olhando aí primeiramente para a Nasdaq, bolsa de tecnologia, caiu 0,38% a 14.677 pontos. Índice S&P 500 caiu 0,35%, chegando aí a 4.369 pontos. E Dow Jones caindo 0,31% a 34.888 pontos, foi o fechamento do dia de ontem. Quando nós olhamos aí para a Europa, ontem nós tivemos aí o euro caindo 1,28%, voltando aí a R$ 6,11 a negociação da moeda no dia de ontem. Nas bolsas em geral tivemos aí a Alemanha, o DAX, caindo aí 0,01%, chegando aí a 15.789 pontos. Na França nós tivemos aí uma queda também de 0,01% a 6.558 pontos. O mesmo acontecendo no Reino Unido a 7.124 pontos, aí fechamento do dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para as bolsas asiáticas, que nós já falávamos ontem pela manhã, a China fechou aí com alta de 0,18% a 15.189 pontos e o Japão também fechando em alta de 0,52% a 28.718 pontos. No cenário de cripto, no dia de ontem tivemos novas quedas, falávamos ontem sobre a migração, a saída, inclusive de mineradores de criptomoedas aí
das regiões da China indo para outros países, né? Isso continua muito forte aí, principalmente por conta da regulamentação, levando à queda das criptomoedas de forma geral. Bitcoin caiu 0,76 e o Ethereum caiu 3,94% no dia de ontem. Petróleo futuro, ontem o Brent chegou a 76 dólares e 39 cents e o WTI chegando a 75 dólares e 22 cents a negociação de petróleo futuro. Nas negociações de ontem do petróleo, principalmente aí olhando por conta aí da falta de uma definição em relação à OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, em relação a esse aumento de oferta de barris de petróleo dia. Tivemos então ontem aí o petróleo chegando aí ao patamar de 2018, né, preços aí lá do ano de 2018, também oscilando bastante, principalmente por conta desses detalhes e alguns outros ainda que a gente fala durante o nosso Morning Call. O índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ontem teve uma leve alta por conta aí das bolsas americanas terem sofrido aí com a informação do CPI e a incerteza em relação aos próximos passos do Banco Central norte-americano, o Fed, subiu a 7,12 pontos, alta de 5,88%. Lembrando aqui, quanto mais alto, maior automaticamente aí o risco do mercado acionário. Metais futuro, ontem tivemos o ouro chegando aí a 1.807 dólares e 70 cents a onça, alumínio futuro voltando acima dos 2.500 dólares, 2.536 dólares e 50 cents a tonelada, e o ferro refinado voltando a subir, chegando aí a 218 dólares e 36 cents. Fechamento das principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem, mais um dia de fortes altas aí e vantagens para o índice brasileiro. Nós tivemos ontem Hypera Pharma, né, que ontem inclusive nós falávamos um pouco sobre esse setor de saúde, e ontem Hypera Pharma aí anunciou a compra aí de 12 medicamentos, a compra aí para a produção de 12 medicamentos, tendo a patente aí de 12 medicamentos, o que levou automaticamente a uma forte alta no dia de ontem, 6,36%. Hypera ontem fechou aí a R$ 36,45. HGTX3, lojas Hering, né, que desde a fusão aí, antes até um pouquinho, já vinham em forte alta. Ontem também subiu 5,56% a R$ 38,54. Quem também subiu forte ontem foi JHSF3, que também vem num movimento de alta desde as mudanças, principalmente aí liberando o aeroporto que existe ali no interior de São Paulo, ali num dos terrenos da JHSF para voos internacionais. Desde então também tendo novas altas. Ontem subiu 3,16%, JHSF3, chegando a R$ 7,50. Multi3 ontem subiu 2,85% a R$ 24,48, e Bradespar também ontem subindo os mesmos 2,85% a R$ 79,30. Bradespar, que é a holding, né, também aí responsável por uma parte aí das ações de Bradesco e outras empresas. Entre as principais baixas, ontem aí tivemos queda de Embry 3, Embraer, caindo 2,94%, chegando aí a R$ 19,12. Semig 4, empresa de energia ali do estado de Minas, caindo 2,05% a R$ 11,89. BID 11 chegando aí a 2,04% de queda. Cotação de ontem, R$ 77,00, um movimento de correção de BID 11, apesar aí de termos também notícias de especialistas aí vendo com bons olhos ainda a possibilidade de novos ganhos e novas altas em relação a Banco Inter. EQTL3 Equatorial ontem caiu 1,82% a R$ 24,15, e SUSB3, que é Suzano, aí também caindo 1,62%, chegando ontem a R$ 59,47.
Na agenda de indicadores do dia de hoje, vale a pena nós ficarmos de olho em alguns pontos, principalmente aí o índice IBCBR. Índice IBCBR ele é uma prévia do PIB, né? O PIB então do segundo semestre, já olhando então para esse ponto, esse crescimento da economia, principalmente que é tão esperado aí nesse ano de 2021, de acordo aí com tudo que nós perdemos no ano passado e a retomada principalmente aí frente à imunização em massa após vacinação contra a Covid-19. Hoje também temos aí a confiança do consumidor brasileiro e o fluxo cambial estrangeiro também mostrando aí bastante a confiança ou desconfiança então dos investidores internacionais com o Brasil. Na agenda internacional, hoje nós temos bastante coisa aí para ficar de olho. Hoje é feriado na França, então não temos aí pregão na França, mas temos aí divulgação do índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor no Reino Unido, IPC e IPP. Inclusive aí o índice de preços ao consumidor, que mede essa inflação, já veio aí o mais alto dos últimos 3 anos, também levando a essa preocupação de inflação para o Reino Unido e a Europa como um todo. Hoje nós temos divulgação da produção industrial na zona do euro, índice de preços ao produtor nos Estados Unidos, que mede então um pouquinho mais essa inflação do atacado, discurso aí de membros do Banco Central Europeu, estoque de petróleo lá nos Estados Unidos, que pode mexer também um pouco mais com o preço das commodities, né? O preço do petróleo futuro no dia de hoje, principalmente aí dentro dessa realidade, falta de um acordo na OPEP e talvez uma redução nos estoques de petróleo norte-americano, podem gerar aí um aumento ainda maior nos preços de petróleo. Hoje ainda nós temos discurso de membros do Comitê de Política Monetária lá do BOE, o Bank of England, né, trazendo aí um pouco aí dessa perspectiva, principalmente após a divulgação aí do IPC e do IPP, né, trazendo aí qual os próximos passos para talvez controlar essa situação de inflação aí tanto no Reino Unido como de forma geral aí, olhando aí para a Europa. E hoje nós temos divulgação do PIB e também do desemprego lá na China, também vale a pena ficar de olho nesse indicador. No âmbito político, né, a CPI da Covid, que nós falamos aqui diariamente por conta do peso que ela está tendo aí no mercado financeiro como um todo, hoje vai ser retomado o depoimento da diretora técnica da Precisa. Esse depoimento iniciou aí no dia de ontem, mas diversas vezes ela manteve o silêncio, o seu direito ao silêncio, né, para não produzir provas contra si mesmo, mas o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Fux, disse, inclusive, em decisão ontem, que a CPI pode tomar medidas se ela abusar desse direito de silêncio, né? A Precisa era quem intermediava as negociações aí da Covaxin, da Covaxin aqui no Brasil, e a diretora técnica então volta a ser ouvida no dia de hoje. Como já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, mensagens aí no celular, após perícia no celular aí do Luiz Dominguete, né, que é o representante ali que diz ter sido solicitado a ele o valor de $1 de propina por cada dose de vacina, né? E ele inclusive teve depoimento já na CPI da Covid, onde foi entregue ali, foi apreendido o celular dele. Algumas mensagens então do celular mostram que o reverendo Hamilton de Paula, que nós falamos inclusive dele ontem, que já foi chamado aí para depoimento e apresentou um atestado de Covid, onde a própria CPI tem pedido aí para que ele passe por exame médico para ver se realmente aí, essa Covid seria verdadeira ou seria um artifício para atrasar o seu depoimento, mas aí diversas mensagens dele aí como tendo acesso direto ao presidente Jair Bolsonaro, e isso automaticamente deve ter um peso aí nos próximos dias, principalmente também trazendo aí o reverendo Hamilton de Paula para depoimento, e ele deve ser bem questionado sobre esse relacionamento e essa possível intermediação em relação às vacinas aí, conforme a acusação aí do próprio Luiz Dominguete. Após muita pressão, né, nós vimos já e falamos um pouquinho sobre isso, o governo cedeu um pouco aí em relação à redução do imposto de renda à pessoa jurídica. Óbvio, isso pode ter outros desdobramentos, ainda vai haver muita discussão sobre a questão do imposto sobre dividendos, mas essa redução em relação ao imposto de renda à pessoa jurídica deve trazer um pouco de alívio, principalmente porque as empresas, ao pagarem menos imposto de renda, devem distribuir também
um valor maior em rendimentos, em dividendos, e amenizar um pouco então essa discussão. Óbvio, ainda tem que passar pela Câmara, aonde muito disso pode ser mudado e discutido, e depois ainda vai para análise do Senado, então muita coisa ainda pode acontecer. A gente fala bastante sobre isso ainda aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Os bancos, de forma geral, também tem aproveitado o momento para cobrar ao governo uma isonomia sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, né, o CSLL. Tivemos aí um aumento para instituições financeiras de modo geral e também para indústrias da área química, né? Na verdade, existe aí uma isenção, uma redução desses impostos aí da contribuição social sobre o lucro líquido para a área química e também para instituições financeiras, e para manter os subsídios aí sobre o diesel, né? O governo aí já tinha feito algumas mudanças, fez inclusive novas mudanças no dia de ontem, mas para manter isso o governo aumentou então a contribuição sobre o lucro líquido das instituições financeiras, e os bancos então têm cobrado uma isonomia. Isonomia nada mais é do que o tratamento igualitário de todos, né? E a cobrança, como a gente já trouxe isso aqui algumas outras vezes, é que os bancos, os grandes bancos brasileiros, principalmente, têm cobrado que fintechs e alguns bancos digitais não têm a mesma cobrança em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, e isso também tem gerado essa cobrança por parte das instituições financeiras para o governo. Pode também ter algum desdobramento nesse sentido. A Câmara aprovou a regulamentação aí dos super salários, né? E agora a proposta vai para o Senado, a gente já falou sobre isso aqui. Existe aí um teto aí na casa de 39 mil e pouquinho, que é o teto máximo aí do funcionalismo público brasileiro, né? Não pode haver um salário maior do que isso, mas na prática muitas coisas acontecem por alguns penduricalhos, como são chamados, né? Alguns benefícios que são pagos a diversos tipos aí de funcionários do serviço público. E a ideia principal aí dessa regulamentação é reduzir e regulamentar especificamente o que pode ser incluso para alguns tipos de servidores, evitando assim esses super salários aí, como nós temos diversos casos aí de pessoas que ganham muito acima do teto permitido pela Constituição brasileira. Hoje nós temos aí uma DR dos três poderes, né, onde Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Luiz Fux, presidente do STF, se reúnem hoje lá no STF para discutir um pouquinho aí, uma discussão do relacionamento, né, mas principalmente aí a troca de farpas que tem acontecido nos últimos meses, últimos anos, até podemos colocar assim, entre os três poderes, né? Alfinetada do legislativo para o governo, do governo para o legislativo, para o judiciário e assim por diante. E a ideia aí é colocar um ponto final nessa questão e, inclusive, eles discutirem um pouco as falas do presidente Jair Bolsonaro quanto à possível não existência de uma eleição em 2022. O governo e aí também a Procuradoria-Geral querem respostas de o que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer com isso quando ele foi negado ali o direito ao voto impresso. Olhando um pouquinho aí para cenário econômico, né, as mudanças aí no compulsório lá na China dividem os especialistas. A gente falou que isso repercutiu bastante também no mercado chinês no dia de ontem. Essa semana nós tivemos aí o governo chinês, o Banco do Povo, né, o Banco Central basicamente lá da China, liberando as instituições financeiras do depósito compulsório. Quem trabalha no mercado financeiro já fez certificações, vai lembrar dessa questão. O depósito compulsório basicamente é um percentual do valor aí que é aplicado, que é depositado nas instituições financeiras e tem que ser direcionado aí ao Banco Central. Olhando isso aqui para o Brasil, e é muito semelhante fora também essa legislação, mas esse compulsório visa tirar um pouco da liquidez de mercado e também evitar aí que as instituições financeiras, os bancos, emprestem demais, mexendo demais com a política monetária, a política econômica também, mas também evitando aí possíveis quebras no futuro. E essa mudança, apesar de trazer aí mais recursos para as empresas, mais desenvolvimento para a China, por outro lado, deixa especialistas aí preocupados em relação à solvência desses bancos no futuro, caso esses créditos agora aí no futuro tenham algum tipo aí de calote.
Continuando aqui, o balanço dos bancos americanos, né, trouxe uma confiança maior para o mercado. A gente falou aí que, infelizmente, foi um pouco até ofuscado por conta do índice de inflação que foi divulgado lá nos Estados Unidos, o CPI, mas os lucros aí vieram principalmente aí das fusões e aquisições, visto que o mercado aí está em um momento de fortes altas, inclusive, né? E os principais bancos aí têm aproveitado então as fusões e aquisições de empresas para também ter boa parte do seu lucro aumentado, e nós tivemos aí na divulgação dos balanços do segundo semestre bons números, o que deve também trazer aí nos próximos dias mais tranquilidade aí para o mercado. As mudanças aí em tudo que tem acontecido na discussão da reforma tributária podem respingar também para os planos de previdência, né? Atualmente os planos de previdência podem aí, principalmente os planos do tipo PGBL, eles têm o direito aí a uma isenção fiscal de até 12% da renda bruta tributável em relação a contribuições para esse tipo de previdência, e deduzindo isso da base de cálculo do imposto de renda. Já se discute, por conta das últimas mudanças, em retirar esse benefício aí para esses planos, né? E automaticamente isso vai respingar aí, principalmente aí para as empresas de plano de previdência. Isso deve gerar bastante discussão no Congresso, principalmente com pressão aí das empresas e de investidores nesse sentido, fundos de investimento, fundos de previdência, que devem inclusive aí trazer bastante discussão para isso e movimentar bastante o mercado hoje e nos próximos dias. Em fala do ministro Paulo Guedes, ontem ele disse que o Brasil deve crescer pelo menos 5% em 2021. Existe até uma perspectiva um pouco maior do Boletim Focus e de especialistas também em relação a esse crescimento do país. E o ministro Paulo Guedes, ele reforçou a importância da capitalização da Eletrobras. Ontem a gente já disse que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a MP que permite essa capitalização, desestatização e futura privatização da companhia. Segundo o ministro Paulo Guedes, a ideia aí é que a capitalização da Eletrobras faça com que a Eletrobras invista exatamente aquilo que é necessário para a continuidade, para evitar problemas como a crise hídrica que nós estamos vivendo nesse momento. A ideia aí é um investimento na casa de 10 bilhões por ano aí da Eletrobras a partir desse movimento aí de capitalização. O agronegócio, né, agro é pop, como a gente sempre diz aqui, bateu novos recordes, né, no mês de junho, inclusive com um crescimento de 25% nas exportações, batendo um recorde de exportações novamente, esse crescimento de 25% ano contra ano. Então, olhando aí o ano de 2020, nós tivemos aí forte crescimento nas exportações do agro, aproveitando também muito aí do preço da moeda norte-americana, que subiu bastante, além do euro, né? Essa desvalorização do real favorece também essa exportação das nossas commodities, dos nossos implementos, da nossa produção agrícola. Olhando agora um pouquinho para o cenário corporativo, já falamos algumas vezes aqui sobre a possível privatização, que agora começa a acelerar o processo da privatização da Corsã, que é a companhia de saneamento lá no Rio Grande do Sul. Tem acelerado bastante, já é uma realidade a privatização da Corsã, e agora especialistas trouxeram também um relatório que analisa balanço de outras 26 estatais a nível nacional, todas elas voltadas à parte de saneamento, e isso pode aí reforçar, pode levar a novas privatizações, principalmente porque boa parte dessas empresas, em alguns dos pontos aí que foram analisados nesse balanço, estão deficitárias, né? Dificuldade de caixa ou outros problemas aí que pode acontecer. Esse é um ponto, lembrando, não é uma recomendação de compra, mas é um setor aí que, após o marco do saneamento, que permite aí muitas mudanças, e a iniciativa privada investindo também na parte de saneamento, pode levar a futuras privatizações e um andamento mais acelerado nesse processo. Ontem falamos bastante sobre o crescimento da área médico-hospitalar, de forma geral, aí no cenário de Bolsa Brasileira, no cenário corporativo. Importante também a notícia aqui de que o preço de remédios aos hospitais nesse ano, aí até o mês de junho, já subiu mais de 14%, o que também acaba comprovando essa questão, mas também, óbvio, tem os impactos econômicos desses detalhes, né? Felizmente também tivemos aí, a gente já falou sobre isso, uma redução nos planos
que virão agora, cerca de 8% de redução nos planos de saúde, mas automaticamente esse aumento aí do preço de remédios aos hospitais também pode levar a um gasto maior no futuro nesse sentido. Acionistas minoritários da Burger King Brasil, né? Falamos essa semana aí da possível fusão Burger King Brasil aí, que aí toca as franquias no Brasil de Burger King e também da Popeye, provavelmente aí tendo essa fusão e tocando a operação da Domino's aqui no país, e os acionistas minoritários estão questionando essa possível fusão com a Domino's, que óbvio depende aí de aprovação em assembleia e depois de aprovação do CAD, mas a principal discussão dos acionistas minoritários em relação à Domino's é o fato de a Domino's estar com números bem deficitários, com um balanço ruim e automaticamente aí, em um primeiro momento prejudicaria aí os resultados aí de Burger King Brasil. Então existe toda essa discussão aí que deve também movimentar o mercado nos próximos dias. Lojas Americanas, Lame 4, né, olhando também para a questão de ESG, né, o ESG, a parte de sustentabilidade, ampliou a frota aí de veículos elétricos, que inclusive fazem a parte de entregas e outras funções dentro da companhia, e o possível IPO, oferta inicial de ações aí da Privalha, né, deve movimentar algo aí na casa de 1 bilhão, é o que os especialistas têm dito. Já está bem encaminhado aí a Privalha abrir o seu capital então ao público, fazer o seu IPO, a sua oferta inicial de ações. Nesse momento aqui já às 6h22 da manhã, começamos um pouquinho mais tarde hoje, já temos as bolsas asiáticas fechadas, e olhando aí para abertura e fechamento de mercado, nós já tivemos aí uma queda nas bolsas asiáticas. A China nesse momento aí fechou às 5h30 da manhã a 15.056 pontos, uma queda de 0,88%, também tendo um pouco de reflexo, obviamente, aí, da queda nas bolsas norte-americanas no dia de ontem, e hoje ainda não repercutiu todos os detalhes aí referente ao PIB chinês. E olhando aí para o Japão, a bolsa Nikkei também fechou em queda de 0,38% a 28.608 pontos, também olhando muito aí como ressaca em relação ao que aconteceu no dia de ontem aí, né, com as principais bolsas mundiais caindo, né? Pouca queda na Europa, mas uma forte queda, uma queda mais acentuada nas bolsas norte-americanas. Hoje, a expectativa, e nesse momento nós temos bastante oscilação nas bolsas de forma geral. O DAX na Alemanha, nesse momento, aí, opera com queda de 0,15%. O CAC na França opera aí nesse momento com queda de 0,18%. E o Reino Unido, nesse momento, tem uma queda de 0,60%. A perspectiva, olhando para pré-market lá nos Estados Unidos, Dow Jones está lateralizando uma queda de 0,05%, S&P 500 lateralizando positivamente, uma alta de 0,02%, e Nasdaq subindo 0,32%, a negociação de pré-market lá nos Estados Unidos. Bolsas mundiais aí nesse momento ainda sem uma definição específica, mas uma probabilidade de grande volatilidade e principalmente aí os investidores de forma geral repercutindo o risco de inflação, tanto na Europa, Ásia e Estados Unidos, e automaticamente isso também pode respingar aqui para o Brasil, algo que a gente já vem falando já há bastante tempo, e a tendência do índice Bovespa no dia de hoje é seguir aí as bolsas norte-americanas depois do descolamento no dia de ontem. Óbvio, o mercado é soberano, muita coisa pode acontecer, e amanhã, a partir das 5h50 da manhã, a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre o dia de hoje. Portanto, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e acessa um dos nossos grupos de WhatsApp para que esse conteúdo aí seja levado a cada vez mais pessoas de forma gratuita. Um bom dia e bons negócios para você. Tchau, tchau.